Nossa, mas você fez muito jus à sua bolsa, hein, minha filha? Porque você quase que sai com 5 habilitações. Você ainda permeou na patologia e na microbiologia. Que Foi. legal. E, bom, e aí? Formou? Como é que foi para arrumar o primeiro emprego depois de formada? Então, no início foi difícil, né? Porque acho que há mais de 10 anos atrás, assim, a minha visão, né, é que a nossa área era muito mais restrita do que ela é hoje. Então, não consegui emprego de primeira. Tanto que eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Então, assim, fui ali me virando da maneira que dava, porque, né, você não pode, você tem que pagar seus boletos, como a gente diz, né? Então, o que que eu fui fazer? Fui ser professora, gente, eu fui ser professora do ensino médio, professora de química. Então, ali eu fui indo, dando aula, né, para não ficar parada, mas buscando também as outras oportunidades. E o que que aconteceu? No estágio da citologia, eu fui muito bem, eu consegui, no final, ter uma produtividade similar a pessoas que já estavam ali lendo lâminas há 1000 anos, né? Então, o que que o laboratório fazia? Ele me dava lâminas para eu ler na minha casa. Aí tinha um, um gestor no laboratório, eu fiz estágio no laboratório Tafuri, ele é forte até hoje. Então, ele incentivava, então ele falou assim, eu tenho um microscópio e eu vou te emprestar para você levar para sua casa para você ler essas lâminas. Então, fui lendo lâmina para lá, fui lendo lâmina para outros laboratórios, que aí, né, você faz amizade ali com outro citologista, aí ele vai lá e te indica outro laboratório que está precisando. Então, eu ia fazendo assim. E aí, um dos meus estágios extracurriculares, que eu também fiz um estágio extracurricular na época, foi dentro do Exército, né? Ali foi na terceira região. Então, foi um estágio muito legal também, né? A gente realmente sai fora da caixa, porque você conviver ali no regime militar é bem diferente, foi uma experiência diferente. Então, esse estágio eu fiz assim, sem ganhar nada, né? Eu tive que arcar ali com todos os custos. Inclusive, era bem na época que eu estava na polícia, então estava ali no exército, descia o morro, chegava na polícia, depois ia para a faculdade. Então, assim, eu ficava o dia inteiro fora e dedicada mesmo a essas atividades. E aí, um dia, a tenente, ela mandou uma mensagem, falou assim, olha, eu não sei se é o que você procura, mas tem um hospital que está precisando de um biomédico para trabalhar em bancada, mas é só para cobrir uma licença maternidade. Aí eu fiquei pensando assim, vou, né? Vou arriscar. É 6 meses, mas, né, é uma experiência que você adquire. Porque quando a gente se forma, tem essa questão também aí que é relevante, né? Você não tem experiência. E a grande maioria das vagas te solicitam uma experiência aí mínima de 6 meses, né? Então eu falei, vou. Então eu eu fui fazer, né, esse processo seletivo no Hospital Sofia Feldman, não sei se vocês conhecem, é bem longe. Então, eu fiz, foi uma entrevista muito transparente, né? Eu falei, né, que eu não sabia, né, que eu tinha acabado de sair da faculdade, mas que eu ia me esforçar para aprender, e acabou que a gestora, ela me deu essa oportunidade. Então, passou essa licença maternidade, eu fui efetivada, e eu trabalhei lá por 2 anos. Então, foi o meu primeiro trabalho na bancada, tá? Então, aí também eu descobri que eu não gostava de bancada, porque lá era assim, tinham vários setores no hospital, né, lá no laboratório do hospital. E era assim, quem chegasse primeiro no plantão, pegava o setor que queria. Então, qual era o disputado? Bioquímica, toda automatizada, né? Agora, quem chegava por último ficava onde? Urinários, coprologia. Aí eu não achava tão legal, né? Eu falei assim, não, gente, não dou conta. Mas aí eu não vi outra oportunidade para atuar, de migrar de área. Aí eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer. Só que aí nesse trabalho eu comecei a ter uma interface grande com a qualidade analítica. E aí eu gostei mais, que era uma coisa mais gerencial. E acabava que quem fazia, né, esse trabalho também ficava ali como um representante para receber a vigilância sanitária. Então, você tinha que, né, que ter um contato ali com questões de documentações regulatórias, com criar, né, os procedimentos operacionais padrão para mostrar. E aí eu falei, gostei disso daqui.
Então, o que que eu pensei? Eu falei assim, eu vou investir em algum curso que me empodere mais nessa cadeira de gestão, que é o que eu busco. Foi isso. Então, eu me inscrevi em uma pós-graduação na UNA, foi única, gestão do laboratório clínico, que chamava essa pós-graduação. Então, foi lá que eu descobri, né, que a qualidade analítica era apenas uma pontinha ali do que um biomédico poderia fazer em questão de gestão no laboratório. Então, nessa essa pós aí, ela foi um marco também muito importante aí durante a minha trajetória. Não, isso é muito legal, porque eu vivo falando para as pessoas, o que que você acha de eu fazer uma pós nisso, uma pós naquilo, uma pós? Faça uma pós se você tiver um direcionamento do que você quer atuar, se isso fizer sentido para a sua carreira. Não vai sair fazendo pós-graduação aleatória. Então, tem que fazer sentido com aquele seu momento. Tem oportunidade de crescer? Quero atuar naquilo? Então, perfeito, você se identificou, já estava fazendo o trabalho, e é assim que acontece na nossa carreira, né? Geralmente a gente já faz, depois a gente vai, de fato, ser promovido para aquele cargo, para aquele setor. Mas eu queria Sim, saber de você, o que que você acha que foi essencial para você ser contratada no nessa sua primeira experiência, que você não tinha, né, tanta bagagem formal? sim. Olha, eu acho que a gente tem que ir ali buscando estratégias para se tornar diferente. Então, por exemplo, eu não tinha uma experiência de mercado de trabalho, mas eu tive ali vários estágios em locais diferentes, né? Tinha permeado aí por outras áreas, né? Eu tinha as iniciações, todo curso, né, que a faculdade ali, ela dava oportunidade da gente fazer, eu ia fazer. Então, eu acredito que eu tornei o meu currículo diferente por causa dessas coisas todas que eu fui buscando, né? Que, querendo ou não, também agrega muito, né? Ali nas suas soft e hard skills. Então, acredito que isso foi importante. Mas também outra coisa que eu acho muito importante é você mostrar que você está disposta a aprender, né? Eu acho isso muito, muito importante também, assim, para a gente conseguir qualquer coisa, porque a gente não nasce sabendo e nunca vai saber de tudo, né? Mas a gente tem que mostrar ali que a gente é proativo, que a gente tem, né, boa vontade ali para se desenvolver, e realmente depois que você for contratado, né, você mostrar, né, fazer jus ao que você falou. Então, por exemplo, nesse primeiro trabalho mesmo, eu não sabia nada de qualidade analítica. Eu peguei a qualidade analítica porque o bioquímico, na época que era responsável pela área, ele simplesmente passou num concurso público e foi embora. Aí eu falei assim, não, eu quero, eu vou dar conta. Eu sabia se eu ia dar conta, eu não sabia, mas eu falei que eu ia e eu fui correndo atrás para aprender e fazer. Então, eu acho que a gente seguindo essa dinâmica, né, a gente acaba se tornando, sim, diferenciado. Se tem uma coisa que eu olho para você e me lembro, né? A gente passou 6 meses juntas só no estágio, é que você é uma pessoa dedicada. Então, quando eu lembro de você, lembro de uma pessoa dedicada. E eu acho que é isso, né? Independente do que você fazia, você deixou a sua marca, né? Porque você pegou realmente para fazer, levava aquilo a sério, né? Isso é muito importante. E, bom, aí, beleza, aí você foi, fez a sua pós-graduação na qualidade, exerceu, e para onde é que veio, no meio do caminho, todas as outras pós-graduações que você implementou no seu currículo? Sim. A pós-graduação de gestão, ela abriu as portas, né? Então, eu entrei ali para a coordenação do pré-analítico do Pardini. Então, na minha época, você chegar no Pardini era o sonho aí de todo biomédico, porque é um laboratório muito forte aqui. Então, para mim, quando eu pensava em laboratório, eu lembrava de Pardini, né? Então, ali também, né, eu lembro até hoje, quando eu fui entrar, né, no Pardini, a minha gestora falou assim para mim: olha, você está entrando na maior escola de gestão da sua vida. E realmente, não tem pós nenhuma que vai me trazer o aprendizado ali, né, que eu obtive na prática, né? Então, ali no Pardini, eu depois migrei para a área da qualidade, né, como uma oportunidade mesmo de fazer uma coisa nova, né, e ter um pouco ali de flexibilidade, na época que eu migrei na época da pandemia, então, a qualidade era num regime híbrido,
Então, o home office naquela época estava me ajudando bastante por algumas questões. Então, eu fui, né, para a qualidade, e lá na qualidade eu fiz, né, um bom trabalho, e depois eu fui aí convidada a participar de um processo seletivo na Shift, tá? Que é a empresa onde eu trabalho hoje. Então, na Shift, eu continuei cuidando dos clientes. Porque ao longo da minha jornada, se você me perguntar o que você gosta, Jeane, eu gosto dos clientes. Então é por isso também que justifica aí meu último MBA que eu fiz, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Então hoje, quando você fala para mim assim, por que você fez uma pós-graduação em diversidade e inclusão? Porque é importante, porque hoje a sociedade ela mudou, né? Hoje a gente tem que lidar com perfis, né? Com coisas que antes não eram tão comuns, né? Então a gente precisa também ser inclusivo, né? Então essa pós, ela me trouxe muito que pequenas coisas elas podem fazer uma grande diferença para as pessoas, né? Então lá a gente fala de acessibilidade, né? Então assim, realmente te tira daquela perspectiva do que você achava que era ser inclusivo. Então, isso é importante, porque você ter uma tratativa com as pessoas, você precisa, né, ser inclusivo. Então, isso foi para aprimorar mesmo aí a soft skill mesmo de falar, né, de se relacionar. Então, foi isso que eu busquei nessa pós. E depois fiz uma pós de estética. Por que que eu fiz a pós em estética? Porque eu quis me atualizar. Porque nossa, eu tenho vários amigos aí que estão na área da estética, né? Então eu falei assim, vou estudar. Até porque eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de ter o plano B, o plano C, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe aí qual rumo a nossa carreira vai tomar. Então eu fiz, né, a pós em estética avançada, mas não foi uma área assim que eu me apaixonei, então não quis largar, né, a minha carreira, né, atual aí para poder migrar para essa área. Mas eu acho muito importante, né, nós como biomédicos aí, estarmos antenados em tudo que acontece. É porque antes, por exemplo, na minha época de faculdade, pouco se falava em estética. E agora é uma das principais áreas aí que a gente vê, né, os biomédicos atuando. Então, achei importante fazer parte aí desse nicho também, né? E Corretíssima, corretíssima. A gente não teve nenhuma disciplina sobre estética, né, na nossa época, né? não, Então não você tinha ajustou a sua grade aí e já agregou também para o seu currículo. isso. E aí, né, na Shift, eu estou numa área de consultoria, então a gente está no pós-venda, então a gente fica ali bem pertinho, né, dos nossos clientes, a gente precisa sempre de rever ali a nossa jornada, os nossos processos, para a gente deixar nosso cliente satisfeito e cliente Shift, né? Então, por isso, eu investi em um MBA em Customer Success e Customer Experience, né? Então, ali, né, eu aprendi mais sobre jornadas, né, sobre indicadores para a gente acompanhar ali a satisfação do nosso cliente, né, sobre metodologias de ongoing, onboarding, retenção. Então, isso foi muito legal, né, para o meu trabalho, né? Então, isso reforça o que eu falei para vocês, né? Eu gosto de clientes. Então, agora eu estou investindo na minha carreira para cada vez aí estar mais atualizada aí nessa área, porque de fato é onde eu me encontrei e é realmente o que brilha os meus olhos, né? Então, foi aí, galgando 4 anos no mercado que eu descobri que eu gostava mesmo de clientes. Então, e isso mostra que, às vezes, a gente está ali fazendo uma coisa e não é tão legal, mas a gente tem que realmente ir ali buscando, né, novos caminhos, novas possibilidades para a gente entender o que gosta, porque é muito bom quando a gente pode, né, fazer o que a gente gosta. E realmente, assim, nós biomédicos temos uma possibilidade enorme, né? Eu não sei mais quantas habilitações que a gente pode ter. Na minha época já eram muitas, né? Apesar de não serem muito conhecidas, a gente não conhecia muita gente, por exemplo, falava-se de circulação extracorpórea. Eu nunca tinha visto nenhum biomédico fazer isso, mas hoje a gente vê vários fazendo, né? Então as coisas aí elas evoluíram para realmente se tornarem mais acessíveis aí para a nossa classe.